Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 10, do versículo 24 ao versículo 33. Não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais que o senhor? Basta ao discípulo ser como o mestre, e ao servo ser como o senhor. Se eles chamaram Beelzebu o pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Não os temais, pois porque nada há encoberto que se não venha a descobrir, nem oculto que se não venha a saber. O que eu vos digo nas trevas, dizei-o às claras, e o que eu dito ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na jena a alma e o corpo. Porventura não se vende 2 passarinhos por um ases? E todavia nenhum só deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai. Até os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois vos valeis mais que muitos pássaros. Todo aquele, portanto, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, a essência da presença de Deus, o mover de Deus na nossa vida, é acreditar nesse Deus, colocando Deus como o principal dentro do nosso coração, colocando Ele ao centro de tudo, sabendo que eu não sou maior que o meu Senhor, que eu não sou maior, como diz aqui, aquele que segue Jesus é o discípulo, aquele que serve é o servo. Então, Jesus nos pede hoje para ser igual a Ele, que nós não queremos ser maior que o teu Senhor. Então, meu irmão, quando você anunciar a palavra, quando você anunciar o querer de Deus, lembre-se de uma coisa muito importante. Eu não posso me autopromover. Eu não posso buscar o anúncio da palavra para querer ser melhor que o meu irmão. Eu não posso buscar o anúncio da palavra para querer ser melhor dentro da minha casa. Eu ser melhor que os outros. Eu sou santo, vocês não. Eu tenho que buscar a presença da palavra por um questionamento. A ausência de Deus me incomoda ou tanto faz? Isso preocupa. Sabe, irmãos? É o que Jesus nos pede hoje. Não vos preocupeis com o que mata o seu corpo, mas o que mata a sua alma. A pessoa que quer se autopromover também dentro da igreja. A pessoa que quer se autopromover, ser melhor que os outros. Aquela pessoa que busca o seu interesse próprio. Um interesse de competição. Um interesse de vanglória. Isso aí para Deus nada vale. Senhor, eu pregava em teu nome e eu expulsava demônios. Afasta-te de mim, servo mau. Não te conheço. Sabe, irmãos, essa palavra trouxe muito preenchimento no meu coração. Deus nos dá pessoas para amar. Deus nos dá lugar para servir. Deus nos dá um caminho para chegar ao céu. Deus nos dá pessoas, nos dá comunidade, nos dá igreja, nos dá os mandamentos, nos dá os sacramentos, nos dá ali a obediência, nos dá a presença dele viva no meio de nós. Mas e aí? Será que eu vivo essa graça na minha vida? Ou eu quero ser autoritário, eu quero me aparecer, eu quero ser elogiado? De nada serve, meu irmão. O elogio de nada serve. Serve para se vangloriar. Mas se você pegar esse elogio e falar assim, olha, isso aqui, Senhor, que converta tudo para ti, meu Deus. Esse elogio, a gente fica feliz, mas que não sirva para mim me achar melhor que o Senhor. Não sou eu que curo, não sou eu que liberto, é Jesus, meu irmão. Então se você vê alguém anunciando, hoje vai ter a cura lá. Não, meu irmão, é Jesus que cura, ele pode curar com a tua oração, pode curar dentro da tua casa. Mas lógico, com Jesus, dentro da igreja dele, orando junto em comunidade, pedindo o Espírito Santo em comunidade. Jesus nos ensina a viver a unidade em comunidade, onde 1 ou 2 tiver meu nome, o casal, família, a igreja doméstica. Querido irmão, tudo isso, olha só quantas coisas eu falei em poucos segundos, quantas coisas eu anunciei em poucos segundos, mas vale algo para mim eu anunciar isso e não vivê-lo?
Vale isso para mim, eu anunciar coisas bonitas, falar bonito, mas ao mesmo tempo eu viver tudo ao contrário? Não vale, meu irmão. Agora vale se eu lutar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu vivo assim, e eu não me importo, eu estou fazendo o que esse versículo está dizendo. Não tema o que mata o corpo e não pode matar a alma. Às vezes, irmão, nós se preocupamos com o meu eu carnal, a minha aparência física, a minha aparência diante da humanidade, para os outros, mas a minha aparência diante de Deus ou diante de Satanás? Preocupais com aquele que lança na gena a alma e o corpo. Da onde que eu tirei essa reflexão hoje? Então, pelo contrário, temei, aqui está o livro de estudo que eu sempre pego, né? Onde que está Scott Hahn e Kurt Smith, do Evangelho. É um ex-pastor protestante, hoje teólogo, católico. Então eles escreveram esse livro, versículo por versículo, do Evangelho. Já que, pelo contrário, temei aquele que mata a gema, né? Aqui está dizendo assim, já que Satanás causa confusão, engana a alma e faz cair em pecado, ele é que deve ser temido e enfrentado como nosso pior inimigo. Eles comparam, eles acusam. Jesus diz que eles acusam ele, né? Então não é para você temer Satanás de uma forma assim, de ter medo do inferno. Agora eu vou te dizer o que você tem que temer. A fim de evitar o pecado e suas consequências, portanto, é necessário um santo temor de Deus. Sabe o que é o temor de Deus? É você temer a ausência de Deus na sua vida. O inferno é a ausência de Deus. Sabe quando que eu tenho ausência de Deus? Quando eu quero me unir a Satanás no pecado, e aí eu estou ferindo a minha alma, eu estou ferindo a minha proximidade com Deus. Vou te dar um exemplo bem claro. Aquele que teme a Deus, ele não quer se afastar de Deus. Eu já vi pessoas, irmãos, que eu sei, né, são pecados visíveis. A pessoa com pecado visível, mas ela lá dentro da igreja. Aí às vezes você julga essas pessoas. Mas eu digo para você, ali foi a forma que ela encontrou de vencer o seu pecado. Então ela está lutando, está no lugar certo. E às vezes a gente ficar cuidando da vida dessa pessoa, eu devo cuidar a minha. Porque a fofoca, a intriga, maldizer o irmão é pecado mortal. Eu também estou me matando. Eu estou matando quem? A alma. E às vezes você pensa que você está dando risada do irmão, contando a vida dele, fofocando, né? Aproveitando para espalhar a desgraça do irmão. E você não cuida da sua, porque você está espalhando a tua desgraça junto com a desgraça do irmão. Por quê? É a tua morte eterna. Defamar o irmão, falar mal do irmão, não matar, é um mandamento. Então quando eu faço isso, eu estou me unindo à desgraça daquele irmão. E aquele irmão pode pedir perdão e viver uma graça e ir para o céu, e eu posso ir para o inferno por ficar cuidando da vida dele e não cuidar da minha. Então, meu irmão, é isso que nós teremos que voltar no nosso coração hoje. A temor a Deus, a ausência dele. Se ele me pede, o que ele me pede eu devo cumprir com amor, com dedicação. Por quê? Porque eu quero estar perto de ti, Senhor. O que o texto me diz para mim? A ausência de Deus me incomoda ou tanto faz? Isso preocupa. Não o que mata o corpo, mas o que mata a alma. Sabe, irmãos, eu coloquei assim, eu quero viver a tua presença em minha vida, Senhor. Eu faço de tudo, Jesus. Faço de tudo para não me afastar de ti. Eu faço de tudo, abro o meu coração, coloca a mão no teu coração, irmão. O que o texto me leva a dizer a Deus? O mover do Espírito Santo agora vai agir no nosso coração. E diante desse mover você vai dizer, santifica-me, Senhor. Eu desejo ser purificado, eu desejo ser modelado. Eu desejo estar unido a ti, ao teu querer, Jesus. Ser o teu servo, ser o teu discípulo. Fala para Jesus. Eu desejo, eu quero, Senhor. Eu quero ser teu e não maior que o Senhor. Eu quero ser teu, não maior que ninguém. Derrama a tua graça no meu coração agora. Visita o meu agir. Visita o meu proceder, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai derramando a graça santificante no nosso coração. Vai derramando a graça de nos unirmos à vontade de Jesus, a viver o que o Senhor Jesus viveu, a passar pelo que o Senhor Jesus passou. Mas, querido irmão, aceite a cruz, aceite as discórdias, aceite aquilo que vem contra você, vem tentando te defamar, mas que você está vivendo na graça. Não se preocupe com nada ao seu redor, continue firme, não vos preocupeis. Sabe por quê, irmão? Na primeira leitura hoje, finalizando no nosso pensamento, José, ele disse palavras que tem que ficar grudado no nosso coração,
que as palavras de doçura e mansidão diante do ataque do maligno, porque José, os irmãos deles ficaram preocupados com ele. Está lá na primeira leitura em Gênesis 50, 19 ao 21. Depois você lê. José vai dizer para os irmãos dele, porque o pai de José morreu e eles preocupou que José ia se vingar. José disse: não temeis isso, não temas. Porque do mal que você tentou fazer para mim, Deus tirou coisas boas. Querido irmão, então prossiga, não pare, continue, confie no teu Senhor. Tudo, a palavra diz hoje, Jesus, nem um fio do teu cabelo vai cair sem a minha permissão. Se Deus está te olhando, está te cuidando e você confia no teu Senhor, o que você teme, meu irmão? O que você teme diante das situações adversas? O que você teme diante das acusações? O que você teme diante daquilo que o mundo tem te oprimir? Sendo que você está unido ao teu Senhor e a humildade, a mansidão, Senhor, derrama no nosso coração a mansidão, a humildade, como o Senhor derramou a graça da doçura também na vida de José. E a lógico, meu Senhor, no nosso Senhor Jesus Cristo, a unidade perfeita com Ele, nós encontramos todas as virtudes, nós encontramos toda a forma de amar corretamente, a plenitude de nosso Senhor. Por isso, derramai a graça no nosso coração. Sabe, irmão, o Senhor me coloca em meio de uma discussão muito grande, famílias, discussões, turbulências, mesas virando, cadeiras, coisas difíceis de serem enfrentadas. Mas ao mesmo tempo você paralisou diante dessa situação e você falou assim: eu não tive reações. Foi o mover do Espírito Santo na sua vida que te fez silenciar. E talvez você se sentiu naquele momento uma pessoa inválida, eu não fiz nada. Pelo contrário, o silêncio é uma oração. Olhe para Maria, olhe no momento da cruz. O que a nossa mãe fez? Ela ficou olhando, ela ficou ali com o coração unido a Jesus. E eu te peço, querido irmão, que neste momento, diante de qualquer adversidade, una-se a Jesus. Lembre-se, Espírito Santo de Deus, conduz a minha vida. E o Senhor está libertando este coração de um peso que tinha muito grande, de algo que tinha acontecido. Sabe, irmãos, desse ensinamento você tirou coisas boas, não tirou? Quando você silenciou, você deixou de falar o que não devia. Quando você silenciou, a tua fala talvez seria pior do que o teu silêncio. Então agradeça a Deus por esse silêncio. Como diz os santos, né? Se o teu falar for falar algo que não deve, que não convém, é melhor você viver o teu silêncio. Se o teu falar é pior do que silenciar, silencie. Então, querido irmão, que o silêncio toma conta do nosso coração como forma de reflexão, como forma de nos unirmos a Cristo. Quando acusaram ele, teve momentos que falaram palavras que não tem nada a ver, né? Jesus só silenciou. O silêncio dele, o olhar dele, com certeza deu a resposta para muitos. E a resposta de hoje para o nosso coração: una-se a Jesus. Seja um discípulo fiel. Seja um discípulo que serve na unidade com Jesus. Seja esse servo semelhante ao teu Senhor e não maior que o teu Senhor. É esse o mover do meu olhar a partir da palavra. E lógico, né, irmãos? Eu devo ter temor a Deus. A ausência do meu Senhor, eu tenho que ter esse temor da ausência dele. Porque se eu me ausento dele aqui, eu não vou me unir a ele quando estiver diante do julgamento. Eu vou para onde eu escolhi. E bate a mão no teu peito e fala: eu desejo estar unido a ti, Senhor. Eu desejo. Dai-me a graça do temor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu,